Unidade 3. Trabalho. A trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 10.1. Conteúdo. Esportes de campo 1. Futebol. Habilidade. Reconhecer os fundamentos do futebol. Muito bem. Olha o cenário que nós estamos. Vocês já podem identificar onde é que nós estamos, né? Já identificaram que local é esse lindo, né? Um dos mais belos de todo o Brasil? Pois é, turma, nós estamos aqui na Arena da Amazônia, exatamente na Arena da Amazônia, que foi construída. Para que foi construída a arena? Para, né, quando o Brasil, quando ele sediou a Copa do Mundo de Futebol, então foi construída essa arena e importantes jogos aconteceram nessa arena e ela ainda abriga várias equipes, muitos torcedores. Então é nesse ambiente, um ambiente que gera tanta emoção, que traz tanta torcida, que nós vamos falar sobre um dos esportes mais populares do mundo, praticado por mais de 100 países, certo? E quase que uma unanimidade entre as pessoas. É difícil uma pessoa que não pratica ou que não goste de futebol, não é verdade? E no Brasil não é diferente. O Brasil, conhecido como o país do futebol, é uma paixão brasileira, identifica o nosso país, que também tem grande destaque, né, no futebol. E aí, mas em outro, como foi que chegou esse esporte aqui no nosso Brasil? Quem foi que criou? Quando iniciou? Então vamos conhecer os aspectos históricos do futebol de campo. Então, o futebol, ele começou no Brasil em 1895 pelas mãos dos ingleses, ou seja, o futebol ele foi criado na Inglaterra, e foi lá na Inglaterra que houve a formação dos primeiros clubes, né? Então, e a primeira bola de futebol do país, ela foi trazida em 1894 pelo paulista Charles William Miller, né? Então, o Charles William Miller, ele foi estudar na Inglaterra e lá ele conheceu essa modalidade esportiva, conheceu o futebol e trouxe para o Brasil. Agora, interessante que na história do futebol, logo que ele chegou aqui, ele não era praticado por todas as pessoas, não. Ele era uma modalidade assim, bem elitista. Negro não jogava, pobre não jogava futebol, e nem tampouco mulher jogava futebol. Era só a elite que tinha o direito a jogar o futebol. Mas, com o passar do tempo, tudo isso mudou, felizmente, né? E hoje ele é praticado por todos, sem nenhuma discriminação. E o futebol, assim como as demais modalidades oficiais, vocês lembram quando uma modalidade é oficial, né? Quando é reconhecida como esporte, quando ela tem o quê? Quando ela tem uma agremiação, quando ela pertence a uma entidade oficial, né? Então, essa entidade oficial, ela o quê? Ela promove o esporte e ela também estabelece as regras. Então, vamos lembrar conhecer um pouco das regras do futebol de campo. Na verdade, conhecendo, porque você já conhece muito, né? Porque eu sei que nas comunidades o que mais se pratica é o futebol. Não pode faltar o futebol. Muito bem, então, nas regras do futebol, as principais regras estabelecem que são 11 jogadores
10 na linha e 1 no gol, que é o goleiro. E em uma partida de futebol, nós temos um árbitro central e 2 árbitros de linha. E o tempo do futebol é um tempo de 45 minutos, com intervalo de 15 minutos entre esses 2 tempos, certo? Então, vamos observar, então, uma equipe formada, né? Uma equipe de futebol formada, certo? Observem bem a imagem. Vamos reconhecer. Então, nós temos um goleiro, certo? Um goleiro em ambas as extremidades, né? Aqui nós temos 2 equipes. 11 jogadores, vocês podem observar que cada um deles está em uma posição, certo? Porque cada um deles, de acordo com a sua habilidade, ele ocupa essa posição e é em cada uma posição que eles interagem entre si e que fazem a dinâmica do jogo, olha. E o objetivo é o quê? É fazer com que essa bola, ela entre no gol adversário. Então, vocês já viram aqui a composição do futebol de campo, olha aqui o tempo aqui em cima, né? 45 minutos. E agora nós vamos observar como é a quadra, não, o campo de futebol, certo? A quadra foi ontem, hoje nós vamos ver o campo de futebol, certo? Muito bem. Então, vamos observar bem o campo de futebol. Essas medidas que nós trouxemos aqui, elas são medidas oficiais, certo? Medidas oficiais. Então, as medidas oficiais, no futebol de campo, o comprimento do campo vai de 90 a 120 metros, certo? Dependendo do jogo, essas medidas elas são estabelecidas. E de largura nós temos de 45 a 90 metros. Então, dividido ao meio, o campo de futebol, nós temos aqui a área central, né, onde o jogo inicia, bem no começo e também, todas as vezes que acontece um gol, eles iniciam na área central. Nós temos as medidas, aqui a área de meta, aqui também, né? E nós temos aqui as medidas e aqui nós temos o nome de cada linha. Nós temos o gol aqui, que ele tem a medida de 7,3 metros por 2,7 de comprimento por 2,4 metros de altura, né? As traves. A área do pênalti. Nós temos aqui a pequena área, nessa pequena área onde é cobrado o tiro de meta, certo? A grande área ou a área penal, que se por acaso o jogador fizer uma falta, cometer uma falta dentro dessa grande área, o que acontece? O mais esperado, o pênalti, né? Então, pênalti, nós temos a linha do meio, certo? Então, cada uma dessas, tanto a área do pênalti, a grande área, a pequena área, todas elas têm uma medida específica, como vocês podem observar aqui, de acordo com as regras oficiais do futebol. Ok? Muito bem. Agora vamos observar, vocês vão observar, né? Nós trouxemos um vídeo para vocês que vai mostrar a posição dos jogadores em campo, tá? Então vamos acompanhar o vídeo.
Muito bem, então vocês viram que os jogadores, eles ocupam posições. Goleiro, certo? Zagueiros, os atacantes, lateral direito, lateral esquerdo, certo? Então, são posições e cada uma posição tem uma função dentro da dinâmica do futebol. E agora, nós vamos, falei em dinâmica, então vamos assistir como é que é a dinâmica do jogo do futebol. Bata, João! E vamos seguir, e nesse momento nós vamos apresentar os fundamentos do futebol. O que são os fundamentos? Né? Fundamento é todo aquele movimento, né, que identifica a modalidade esportiva. Então, o futebol, assim como outros esportes, né, nós falamos que esporte é todo uma modalidade esportiva que tem um órgão que rege, né, essa equipe, esse esporte, que estabelece regras, e dentre essas regras também tem os fundamentos, certo? E quando essa regra muda, modifica a movimentação desse fundamento, mas nós vamos conhecer então os fundamentos do futebol de campo. Então, uma delas é a condução. Então, vamos ver como é que acontece a condução, né, no futebol de campo. Então, a condução é o ato de deslocar-se pelos espaços possíveis do jogo, tendo consigo a posse de bola, como vocês podem ver. Olha só, nessa condução, né, é preciso que o jogador ele tenha uma grande habilidade, um grande domínio para manter a posse dessa bola. Muito bem. Então, junto com a condução também, nós temos um outro fundamento que é o passe. Vamos observar o passe. Observem o passe, né? O passe tem o mesmo conceito que é no futebol, nas demais modalidades, porque o passe ele é um elemento técnico do futebol, né? É inerente ao quê? Ao fundamento do chute, que se caracteriza pelo ato de impulsionar a bola para um companheiro, certo? Então, esse foi o passe. Temos também o chute. O chute, ele vem de um passe, né? Mas só que a diferença do chute para o passe é que o passe, né, você chuta para um companheiro, de um companheiro para o outro. O chute você já chuta com uma intencionalidade, você já chuta direto para o quê? Com o objetivo de fazer o gol, certo? Então, no chute você golpeia a bola e você tenta desviar a trajetória da mesma, né? Quando ela está parada ou quando ela está em movimento, né? E o objetivo é finalizar a ação, né, para o gol, ou impedir também o prosseguimento das ações do adversário, certo? A bola vem para, já no campo, o adversário já vem trazendo a bola, o que eu faço? Eu posso chutar, desviar a ação dessa bola, para que ela não entre no nosso gol, certo? Muito bem. Um outro fundamento também muito apreciado, que causa uma sensação muito grande, é o drible, né? E nós temos jogadores brasileiros que são verdadeiros atletas do drible, né? Que têm muita habilidade com esse fundamento. Então, o drible ou finta também, recebe também esse nome, né? É o ato em que o jogador, estando ou não de posse da bola, ele tenta ludibriar, como vocês podem observar, ele tenta ludibriar o quê? O seu adversário. Então, esse é o drible. Um outro fundamento também no futebol de campo é a recepção. Então, vamos observar como é feita a recepção, qual é o fundamento da recepção.
Então, observem nesse jogo, Brasil e Argentina, olha só, gente, Brasil e Argentina jogando, a recepção da bola, né? O jogador, ele tem posse de bola, ele recebe a bola, certo? E após ele dá um passe, certo? Então, essa é a recepção, ter a posse de bola e depois fazer o passe. Muito bem. Outro fundamento também é o cabeceio, né? E tem muitos jogadores que eles são habilidosos no cabeceio, né? Que você já sabe, não, aquele jogador, ele tem grande habilidade para o cabeceio, outros não têm tanta essa habilidade, mas o cabeceio é o quê? É o ato de impulsionar a bola, utilizando o quê? Utilizando a cabeça, certo? Então, esse é o cabeceio. Muito bem. É um fundamento também o quê? A defesa do goleiro. Nós sabemos que o goleiro, né, ele também recebe um outro nome de guarda-redes. O goleiro é o único no campo de futebol, é o único que pode, jogador que pode o quê? Que pode pegar a bola com as mãos, mas desde que ele respeite o limite da grande área. Ele só pode pegar a bola com as mãos dentro do limite da grande área. Se ele for tentar tocar a bola com as mãos fora da grande área, o que vai acontecer? É uma penalidade, né? Uma falta grave, uma penalidade. Muito bem. Então, o goleiro, ele tem várias maneiras de defender a bola, de fazer a sua defesa. Então, vamos ver quais são essas maneiras, né, de defesa do goleiro. Então, existem alguns tipos de finta ou drible. Não, nós vamos falar depois dessas defesas, tá? Agora nós vamos falar de algumas modalidades de finta ou de drible. Uma delas é a pedalada, como vocês podem observar na imagem, né? O jogador está fazendo uma pedalada. É quando o atacante passa os pés sobre a bola repetidas vezes, a fim de distrair o adversário e conseguir driblar a marcação. Então, isso é uma finta ou drible que recebe o nome de pedalada. É quando o atacante passa os pés sobre a bola. Você já pode imaginar, visualizar na sua mente um dos jogadores brasileiros que gosta de fazer a pedalada, né? Ele passa os pés sobre a bola repetidas vezes, a fim de distrair o adversário e conseguir driblar a marcação. Me digam aí o nome de um jogador que gosta de fazer a pedalada. Muito bem, tem um outro tipo de drible também, que é a caneta ou rolinho. Então, vamos ver como é que é feita a caneta ou rolinho. Então, é quando o jogador passa a bola entre as pernas do adversário e corre para buscá-la novamente. Essa é bem interessante, né? Esse tipo de drible, que é a caneta ou rolinho. Vamos repetir, é quando o jogador passa a bola entre as pernas do adversário e corre para buscá-la novamente, certo? Muito bem, então, esses foram os tipos de drible ou finta, certo? Muito bem. Nós falamos do goleiro, né? Que o goleiro, que é conhecido também como guarda-redes, é um jogador que a partir do meio de campo, se ele, a partir do meio de campo não, gente, a partir quando ele sai da grande área, a partir daí ele já se torna um jogador comum, portanto, ele não pode pegar na bola, ele é o único que pode pegar na bola, pegar a bola com as mãos, desde que ele esteja, ou desde que ele respeite os limites da grande área. Muito bem. Então, existem alguns tipos de defesa do goleiro. Uma delas é a ponte espalmada. A ponte espalmada, ela acontece quando o goleiro salta para um dos ângulos superiores da trave. Ângulos superiores da trave, lá na parte de cima da trave, né, em um dos ângulos, ou dos lados, né, e ele bate a bola com as mãos abertas, defendendo o gol, certo? Ok? Então, ele salta, né, e em um dos ângulos, com as mãos abertas,
defendendo a bola do gol. Muito bem. Um outro tipo também de defesa do goleiro é o soco. Então, no soco, como é que o goleiro ele faz essa defesa? Ele pega a bola com as mãos fechadas e unidas, na verdade ele não pega, né? Com as mãos fechadas e unidas, ele dá um soco na bola que vem do ataque. A bola vem do ataque, ele não consegue pegar essa bola, o que ele faz? Ele dá um soco, né, na bola para que ela vá para outra trajetória, fazendo com que ela não entre no gol, certo? Então, é um tipo de defesa, é o soco, certo? Muito bem. Uma outra defesa bem comum também é a encaixada. Então, na encaixada, o goleiro, o que ele faz? Ele defende essa bola, encaixando a bola nas mãos e acolhendo essa bola junto ao corpo. Muito bem. Então, vamos relembrar, vamos demonstrar aqui como é que é feita a encaixada. Tá? O adversário vem, né, correndo, fazendo passe de um jogador para o outro. Essa bola não é uma bola de futebol não, tá? É um futebol americano. Mas é que nós temos aqui. Então, o adversário chuta a bola e o goleiro encaixa essa bola com as mãos, abraça a bola, traz ela de encontro ao corpo. Então, essa é a encaixada, certo? O soco não. A bola vem na direção do gol do adversário, o adversário chutou e ele com as duas mãos, ele dá um soco na bola e essa bola ela assume uma outra trajetória, certo? Então, esses foram os fundamentos do futebol que nós falamos. Não sei se vocês perceberam, mas tanto o esporte, o futebol de campo, como o futebol de quadra, que é uma variação do futebol de campo, né, o futebol de salão, ele tem os fundamentos bem parecidos com o futebol de campo, né? Tem o passe, certo? Tem a condução, tem o domínio da bola, né? Tem o passe, condução, domínio da bola, o drible. Então, são fundamentos que, se a gente falar o nome desse fundamento, eu falei que fundamento ele identifica a modalidade esportiva. Por exemplo, se eu falar em saque, o saque é um fundamento do futebol. Se eu falar em saque, vai identificar o quê? Vai identificar o voleibol. Mas se eu falar em drible, em passe, em condução, eu vou identificar que esses fundamentos, eles pertencem ao futebol, certo? Então, são fundamentos, são movimentos que identificam a modalidade esportiva, né? Movimentos o quê? Que formam, né? Que eles formam exatamente a ação do jogador, do atleta, ou em campo, ou em quadra, certo? Que determina a dinâmica daquela modalidade, daquele jogo em si. Muito bem, então, agora que vocês já relembraram, né, esses fundamentos, porque na verdade, vocês que praticam muito futebol, vocês já sabem de tudo isso, né? Mas a gente precisa, além da prática, a gente tem que ter o conhecimento teórico também, certo? E essa fundamentação toda, ela faz parte das regras de cada modalidade, né? E aqui nós estamos falando das regras do futebol de campo.